Olá pessoal, meu forte abraço a todos vocês. Pessoal, eu estou no livro do Malaquias capítulo 3, verso de número 10. Aonde, pessoal, a maioria dos pastores, quando vão falar de dízimo, cita muito, Malaquias 3:10. E certamente eles falavam, que eu já ouvi falar que quem não pagava o dízimo, não devolvia o dízimo, era ladrão, por causa do versículo aqui, Então eles falavam que estava roubando a Deus, etc e tal, Então eu sempre usava a força, psicológica, da psicologia para assim, então manipular os pensamentos das pessoas, para que as pessoas ficassem com medo, e não deixassem de dizimar. Então dizimava, na maioria dizimava com medo, não porque estava colocando no coração, mas era pelo medo, de Deus pesar a mão, etc e tal. Mas o que o versículo realmente diz, pessoal? Vamos ler? Eu vou fazer leitura aqui e assim, então, sucessivamente, eu vou fazer as minhas colocações para que vocês me compreendam. Vamos lá, verso de número 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção, tal que dela vos advenha a maior abastança. Veja bem, pessoal, o que vocês têm que prestar atenção. Eu vou ler novamente agora e vou fazer alguns apontamentos aqui. Olha só, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Olha só, à casa do tesouro. Aonde era essa casa, pessoal? Lá em Jerusalém. Era quantos templos que existia nessa época aqui, pessoal? Era 2? Era 3? Era 4? Era 5? Não. Era apenas um templo só. Apenas um templo. Pessoal, e nessa época aqui, quem que ficava encabido de receber os dízimos? Que foi colocado, segundo a lei de Moisés, para receber os dízimos? Somente a tribo de Levi. Outro de outra tribo ali não podia receber o dízimo, somente os da tribo de Levi que ficavam encabidos ali de receber o quê? De receber os dízimos, porque os levitas não tinham terra, Então, pessoal, outro ponto que vocês têm que analisar também, pessoal, que quando eles entraram na terra ali, na terra prometida, foram divididas então as terras. Então, o que aconteceu? Dividiram-se as terras, Então, toda a tribo que estava ali tinha terra que eles plantavam na terra, plantavam e do plantio, eles então levavam 10%, 10% ali ao templo, 10% daquilo que eles plantavam. E muitos trabalhavam também com o gado, usavam a terra, como pastagem ali para o gado, então trabalhava o gado, então era 10% também do gado. Mas o que você tem que entender? Que eles receberam terras, que eles receberam alqueiros de terra, uns para plantar, e outros fazer aquilo que bem entendesse, mas 10% da terra ali que eles fossem trabalhar da terra ali, pessoal, era dos levitas, 10%. Eu pergunto para você, quantos alqueiros você ganhou do governo? Quantos alqueiros o pastor já te deu para você devolver o dízimo para ele? Quantos alqueiros você recebeu? Do governo ou do seu pastor? Nenhum, Nenhum, você não recebeu nada, porque ninguém não ganha nada do céu. Nada cai do céu, não é verdade? Então, pessoal, aí ele continua aqui, ó. A casa do tesouro, para, aqui, ó, que haja mantimento na minha casa. Então tinha que haver um mantimento ali, pessoal, e esse mantimento ajudava as pessoas que era mais necessitada ali, Por exemplo, pessoa que tinha deficiência ali, não tinha como trabalhar, então eles tinham que dividir a essas pessoas também, pessoal, tinha que ajudar as pessoas ali naquele local ali. Então o dízimo, pessoal, era levado para esse local. Esse local também era um armazém. Era um armazém, pessoal. Então era o quê? Era dinheiro? Não, era alimento. Era alimento que levava para o templo. E assim, então, sucessivamente, eles também tinham que ajudar as pessoas. Mas preste bem atenção, pessoal, no que eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só, preste atenção. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Na minha casa. A Bíblia vai dizer, pessoal, no Novo Testamento, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. É uma afirmação que Deus não habita. Mas espera aí, o redator aqui está colocando o quê? Na minha casa? Então quer dizer que fica bem claro que Deus não falou nada. Aqui, pessoal, nesse ponto, é o redator criando uma ideia que ali era a casa de Deus.
Ali era a casa de Deus, então as pessoas não questionavam nada. Mas nesse ponto aqui, pessoal, quando você vai ver, está tendo o quê? Está tendo uma disputa entre Judá e entre Israel. Uma briga política ali, pessoal, que essa briga política aí já tinha muito tempo ali entre Judá e Israel. Por isso que vocês vão ver aí na Bíblia, se vocês lerem, prestando atenção, as contradições, como eu estou mostrando para vocês. Aqui está dizendo que, olha só, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Aí o outro redator vai colocar o quê? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita, é uma afirmação. E aqui já está dizendo que é que na minha casa. Então você percebe que não é Deus quem está falando, não é Deus quem mandou dizimar nem animais, nem cereais e muito menos dinheiro. Muito menos dinheiro. Deus não mandou nada, pessoal. Isso é uma criação humana, porque como eu estou falando para vocês, naquela época ali, no Antigo Testamento, para vocês entenderem aqui como nós estamos, tinha uma disputa entre Israel e entre Judá. Entre Israel profetizava a favor do povo ali de Israel contra o povo de Judá. E Judá também, por sua vez, profetizava a favor do povo de Judá, indo contra o povo de Israel. Ou seja, pessoal, aqui você vê o quê? Uma disputa de poder, um querendo tomar o espaço do outro, usando a ideia de Deus, pessoal. Assim vocês vão ver o quê? As contradições. Então quer dizer que Deus não mandou dizimar? Não, Deus não mandou dizimar nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento. Isso tudo aqui é o quê? É uma criação humana para, assim, então, manipular as pessoas que estavam ali, Como eu disse para vocês, aqui está dizendo aqui, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Olha só, na minha casa. O redator vai dizer que foi Deus quem falou. E o outro redator do Novo Testamento vai desmentir, falando que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, quer dizer, o outro redator vai desmentir isso aqui, ó, porque Deus não habita. Se Deus não habita, então por que eu tenho que dizimar lá? Então, por que eu tenho que dizimar? Outro ponto, pessoal. Deus também não mandou ninguém abrir templo. Aqui só tem um templo só. Deus não mandou abrir templo no Brasil, Deus não mandou abrir templo em lugar nenhum, como eu estou dizendo para vocês. Eu uso a Bíblia para mostrar para vocês algo que está de errado nos nossos dias, pessoal. Por quê? Aqui está dizendo que havia somente um templo só. E Deus não ordenou, né, segundo o redator aqui, né? Deus não ordenou construir segundo templo, nem terceiro templo, nem quarto templo. Tanto é que o próprio Mashiach vai dizer o quê? Que o templo seria destruído. Não precisaria mais de templo. Mas, com o passar do tempo, né, os ambiciosos aí, né, foram deturpando os textos da Bíblia para, assim, então, construir novos templos, né, e assim, então, ter o ganho deles. Mas o próprio Mashiach disse que o templo seria destruído, e assim aconteceu, dizendo que não precisa mais de templo. Não precisa mais de templo. E lá no livro de Hebreus, pessoal, vai dizer o quê? Vós sois o templo de Deus, sacerdote real. Ou seja, se você é o templo, você é o sacerdote, então não precisa de você dizimar para outra pessoa. Não precisa dizimar para outra pessoa, nem para outro sacerdote, nem para outro pastor. Você é o templo. Então tá aí, meus amigos, mais um vídeo aí para vocês. É isso aí. Valeu, tchau, tchau.